Sejam muito bem-vindos à sessão NET 202. Quem que está comigo aqui? Aê, tem bastante gente, hein? Que Opa, legal, hein? casa A gente cheia. no palco 2, a gente vai falar aqui sobre, sobre o tema melhorando o desempenho e segurança na web com Amazon Cloud Front Functions. Né? Nós vamos falar aqui sobre um caso de uso muito interessante, onde um dos nossos clientes que está aqui com a gente, ele aproveitou as qualidades do Cloud Front Functions para proteger os seus ativos digitais e, através da sua plataforma de distribuição de conteúdo, teve resultados impressionantes. Né? O Luciano está aqui, o Miguel também. Miguel, fique à vontade, pode se apresentar. Boa tarde a todos, pessoal. Espera só um pouquinho, eu não me apresentei, né? Desculpa, pessoal, eu me chamo Douglas Lopes, eu sou arquiteto de soluções, especialista em Edge Services, os serviços de borda da AWS. Agora sim. Obrigado, Douglas. Obrigado, Luciano, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu sou Miguel Banzato, sou engenheiro de redes, mais especificamente CDN, né, que é a rede de distribuição de conteúdo da Sky. E espero que vocês aproveitem a experiência que a gente tem para passar e a apresentação que nós vamos fazer. Obrigado. Olá, pessoal. Luciano Coelho, eu sou arquiteto de soluções. Eu trabalho no... Não estão me ouvindo, não? Quer que eu fale um pouquinho mais alto? Tá bom assim? A gente está no canal 2, pessoal. Canal 2, tá? Beleza. Rian, dá uma olhada pra gente nesse áudio, por favor. Melhorou agora? Legal, então vamos conseguir aqui. Olá, pessoal. Luciano Coelho, sou arquiteto de soluções. Eu trabalho com a Sky no dia a dia e ajudo eles, né, a transformar as necessidades de negócio, entender, né, essas necessidades e aterrissar numa arquitetura, né? Quando a gente identifica uma possibilidade de atender com uma questão tecnológica, eu sou uma das pessoas que ajudo, né, junto com o Douglas também. Eu costumo pedir ajuda de especialistas em determinadas áreas para a gente construir essa solução e entregar o melhor possível para os nossos clientes. Tá? E aí, como é que a gente chegou aqui? Bom, o último desafio que o time da Sky me trouxe foi entregar conteúdo numa estrutura, né, num âmbito global. Tá? No caso específico da Sky, a gente está falando de América Latina, né? Vocês estão vendo aí Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, tá? Mas o CloudFront é uma das soluções que a gente vai comentar aqui, ele funciona no âmbito global. Tá? E como é que a gente entrega esse conteúdo, né, numa escala massiva, sem que a gente tenha que se preocupar, né, com o volume que a gente vai ter num determinado evento? É justamente isso que a gente trabalha aqui com eles. O segundo desafio, né, era como é que a gente fazia algum tipo de filtro, né, e controle de acesso, né, a esse conteúdo. Né? A gente precisa entregar esse conteúdo para os clientes da Sky, né, e de alguma forma restringir, né, esse acesso para clientes que não têm direito a acesso a esse conteúdo. Tá? E aí eu pedi justamente ajuda ao Douglas, né, para desenhar essa arquitetura. Isso foi feito a 6 mãos, né, entre especialistas e o time da própria Sky. E aí eu vou pedir para o Douglas comentar com a gente, né, alguns dos serviços, né, e introduzir as informações que vão ser necessárias para a gente entender como essa solução foi construída e como ela ficou desenhada no final. Douglas, o palco é seu. Fique à vontade para brilhar. Obrigado, Luciano. Realmente, né, uma das fundações, das bases que a gente usa para entregar para os clientes a possibilidade de reduzir a sua complexidade de rede é a infraestrutura de rede da AWS. Né? Através dela você consegue melhorar a postura de segurança e, além disso, também incrementar a capacidade dos clientes também de monitorar e gerenciar a sua rede, e tudo isso reduzindo o custo. Né? Você lembra que quando você usa a AWS, você paga só pelo que você usa. E se você usar a rede da AWS para poder aproveitar, né, essa rede, essa grande infraestrutura que está disponível para vocês, vocês vão se beneficiar. Um dos serviços, na verdade alguns serviços que a AWS oferece, que se utiliza dessa rede, são os serviços, exatamente os serviços que eu sou especialista. Entre eles o Amazon CloudFront, que é a nossa CDN, ou rede de entrega de conteúdo, o Amazon Route 53, que é o serviço de resolução de nomes, DNS, onde você pode fazer roteamento de tráfegos inteligentes,
AWS Global Accelerator, que é uma outra plataforma que te permite colocar a rede de uma forma com redução de latência e até mesmo fazer balanceamento entre regiões, e as plataformas de segurança de perímetro, como o AWS WAF, que é o Web Application Firewall, que te permite implementar regras, implementar mitigações para ameaças que podem eventualmente atingir a sua aplicação. E além disso, você pode fazer coisas como controle de bot ou até mesmo controlar roubo de credenciais. Então, são coisas que já estão disponíveis na AWS que você pode utilizar juntamente com esses serviços de borda. Temos também o AWS Shield. Shield é a nossa proteção contra ataques DDoS. Né? Essa proteção é uma proteção que está disponível em todos os serviços da AWS, mas no CloudFront a gente tem algumas vantagens. E no AWS Firewall Manager, que é uma outra ferramenta que te permite gerenciar de maneira centralizada a sua postura de proteção, onde você consegue distribuir os serviços como o WAF e o Shield de maneira quando você tem uma organização muito grande, com muitas contas, com muitos recursos. Né? Agora, vamos falar um pouquinho do serviço que eu tenho certeza que vai ajudar a Sky a entregar esse conteúdo com muita eficiência. E esse serviço é o CloudFront. Por quê? O CloudFront ele é um serviço global de entrega de conteúdo. Ele foi criado realmente para performance, para segurança, para poder entregar aos desenvolvedores a facilidade de poder implementar as suas necessidades. Ele hoje conta com mais de 410 pontos de presença, né, em 90 cidades e 47 países. Isso aí aumenta todo dia. A gente tem a possibilidade de colocar, o sistema automaticamente ele determina qual que é o melhor ponto de presença que o seu usuário precisa acessar para poder receber o teu conteúdo. Então, ele é uma excelente ferramenta para permitir esse tipo de necessidade, né? Entregar conteúdo. Né? A gente sabe que a internet ela é uma rede de redes. Né? Nós vemos que a internet é uma rede instável muitas vezes, às vezes com limitações de capacidade. Então, você entregar um serviço na internet para o seu usuário final, por mais que você faça todo o esforço possível para poder ter uma infraestrutura capaz de entregar o melhor desempenho, você ainda depende de terceiros, ainda depende de outros provedores que vão estar ali no meio do caminho para poder entregar com eficiência. Por isso que quando você usa o CloudFront, o que a gente faz? A gente coloca esse usuário mais próximo. Né? Na verdade, coloca o POP do CloudFront mais próximo desse usuário ou numa rede que ele tenha possibilidade de ter um acesso melhor, e isso vai fazer toda a diferença. Nós vemos que, por exemplo, uma empresa como a Sky, que entrega conteúdo de vídeo, que é um conteúdo que precisa de larga escala e também é um conteúdo que você pode copiar ele ou cachear ele num device, a gente tem a possibilidade de cacheá-los nos nossos pontos de presença. No entanto, muitas vezes, você também precisa chegar até a sua origem, né? Tanto com tráfego cacheado, quando ele não está ainda disponível, como também no caso de você ter um tipo de conteúdo dinâmico. Né? Nesse caso, você ter a possibilidade de ter a rede da AWS, né, que é uma rede controlada, uma rede extremamente redundante, que te permite ter a confiança de ter de fim a fim o controle, isso vai te dar um benefício. E além do que, por exemplo, quando você tem os serviços hospedados na AWS, você pode se beneficiar disso. Mas Douglas, deixa eu te interromper um pouquinho aqui e te fazer uma pergunta. Claro. Você está falando, beleza, o CloudFront, quando ele acessa um conteúdo, né, uma aplicação que tá hospedada na AWS, ele utiliza, né, essa rede, né, que é gerenciada e monitorada pela equipe de serviço. Mas
a gente pode usar alguma origem, né, algum conteúdo que está fora da estrutura da AWS para que ele seja entregue pelo CloudFront? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, deve, eu vou dizer por quê. Quando você tem esse conteúdo cacheado ou esse ponto de ingresso na rede mais próximo do usuário final e você se beneficia desse tráfego através do backbone global da AWS, você tem a possibilidade de melhorar, ou seja, de chegar ao conteúdo final, à sua origem, de uma maneira muito mais controlada. Inclusive, a gente tem um serviço no CloudFront chamado Origin Shield, que te permite colocar esse ponto de busca de conteúdo mais próximo da sua origem. Legal, obrigado. Bom, então, vendo desse ponto de vista do que a gente falou, Luciano e Miguel, eu acho que o CloudFront ele é excelente para poder a gente entregar, atender a demanda do desafio 1. Agora, o desafio 2, você falou para mim que é segurança. Segurança. Quando a gente fala de segurança na AWS, o que a gente tem que falar? Não tem jeito. A gente tem que falar do modelo de responsabilidade compartilhada, né? A gente sabe que a AWS ela tem a responsabilidade sobre a infraestrutura e ela vai garantir a segurança dessa infraestrutura e dos serviços que estão rodando ali para poder suportar, né, os serviços que os clientes nossos vão estar utilizando. Os nossos clientes, por outro lado, também têm uma responsabilidade sobre aqueles serviços que eles estão administrando. No entanto, será que tem uma forma de eu passar mais responsabilidade para a AWS? O que você Conta acha? logo para o pessoal, diz. Claro, existe sim, através dos serviços gerenciados. E o CloudFront é um desses. Dá uma olhada, veja como é que sobe essa barra, né? A barra de responsabilidade de segurança da AWS. O que está na responsabilidade da AWS, só para deixar claro, é toda a parte em amarelo ou laranja, né? Exatamente. Então você fica responsável apenas pelaquela parte azul, que são, você vai decidir quem que vai poder acessar aqueles dados, né? E quando vai poder acessar, né? E o Amazon CloudFront, ele tem proteções nativas que, como eu comentei lá no começo, o Shield, apesar de estar disponível em toda a plataforma da AWS, no CloudFront ele está em linha, ou seja, a detecção e mitigação é ali na borda, direto, é imediata, né? Então olha só, você já utilizando o CloudFront, você já colocou uma proteção de mitigação DDoS na tua aplicação, está protegendo a sua infraestrutura. O CloudFront tem outros mecanismos de segurança, como por exemplo, só aceitar pacotes HTTP, HTTPS, pacotes bem formatados. Ele atua também como SIM proxy. Você possui mecanismos de detecção baseados em comportamentos e suspeitas, né? E também uma grande capacidade de mitigação, né, de ataques por conta da sua grande cobertura global, né? Ele também tem certificação de conformidades de diversos tipos, como PCI, FedRAMP, SOC, ISO, etc. E outras funcionalidades, né, de segurança que estão embutidas, né? Quando você cria, por exemplo, uma distribuição para entregar seu conteúdo na AWS, você já recebe um hostname que tem o TLS, que é o certificado. Esse TLS já vai estar protegendo a comunicação em trânsito. Você também pode usar um domínio customizado. Esse domínio customizado você pode usar o ACM, que é o Amazon Certificate Manager, para implementar um certificado gratuitamente, né? E além disso, você pode implementar controles de acesso usando, por exemplo, URLs assinadas, né? Quando você assina uma URL, você implementa essa possibilidade e você consegue permitir com que somente quem tenha aquela assinatura possa acessar esse conteúdo. Outra funcionalidade que também é muito utilizada pelos nossos clientes é proteger a origem. A origem pode ser um bucket S3, pode ser um servidor dentro da infraestrutura da AWS ou até mesmo fora, e você pode utilizar as proteções de origem para poder implementar essa segurança. Outra funcionalidade embutida no CloudFront é a possibilidade de você encriptar campos que você, por exemplo, campos de post que você tem na sua aplicação. Quando você faz isso, você permite com que aquele dado, que pode ser, por exemplo, um PII, como uma informação de identificação individual,
que é restrito, né, que é um dado sensível, para que ele seja criptografado de fim a fim. Ou seja, somente a sua aplicação, somente você que tem a chave privada daquela criptografia vai conseguir abrir, né? Então, durante todo o processo, ele vai estar criptografado. Isso é muito interessante. Bom, a Sky, ela é uma empresa que, como a gente viu no começo, eles distribuem conteúdo para vários países. Provavelmente tem necessidade de escolher qual país o conteúdo, né? Em que país pode ser entregue. O CloudFront ele tem uma opção já embutida de georrestrição. O que você acha, Luciano, dessa opção? Essa é uma opção que seria possível, mas tem uma outra necessidade específica que eu acho que eu não comentei com você. Existem executivos da Sky que não estão dentro da região, né? Ou seja, estão fora realmente da América Latina, por exemplo. Estão locados nos Estados Unidos ou na Europa e ainda assim eles precisam, né, acessar esse conteúdo independente, né, da restrição, né, da georrestrição que a gente precisa aplicar. Quer dizer, entendo que isso é uma customização. A gente consegue, com essa funcionalidade nativa do CloudFront, aplicar essa customização? Não. Essa customização nativa, né, não. Porém, como você falou, customização. O CloudFront, ele não é só esses recursos. Ele permite customização. Porém, quando a gente fala de customização no CloudFront, a gente vai para o Edge Compute. Legal. E o Edge Compute, a gente tem duas opções no CloudFront, né? A primeira, Lambda Edge, tá? Douglas, deixa eu te interromper aqui. O que é uma Lambda? Só para ter certeza que todo mundo sabe o que é uma Lambda aqui. Sim. Não, Lambda é você executar código sem necessidade de administrar uma infraestrutura. Legal. É código serverless executado na nuvem. E em que linguagens que a gente pode escrever essa Lambda aí e executar o nosso código? Ela suporta linguagens diversas. Você pode usar Java, Go, PowerShell, C#, Python, Hub, ou até mesmo trazer outras linguagens que você já tenha o costume de utilizar. Então, é uma plataforma extremamente flexível e que te permite aí você customizar. Sem eu ter que me preocupar com infraestrutura para executar meu código. Legal. Exatamente. E o fato de estar integrado ao CloudFront te permite fazer a execução muito mais próximo do seu usuário. Ou seja, você não precisa levar essa execução lá para a tua origem. Você executa mais próximo, né? O Lambda ele te permite utilizar 4 triggers, ou seja, os disparadores desses eventos que você pode analisar e até manipular, que são o Viewer Request, o Origin Request, o Origin Response e o Viewer Response. Tá? Mas não é só o Lambda Edge. A gente tem também uma outra ferramenta de computação serverless que roda também no CloudFront, que é o CloudFront Functions. E é esse cara aqui que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque nele você pode executar códigos JavaScript leves, né, nos mais de 400 pontos de presença que a gente tem do CloudFront. E ele vai te permitir ter ultra desempenho. O tempo de inicialização e de execução é menos de 1 milissegundo. É esse o tempo que esse código vai demorar para executar, menos de 1 milissegundo. Você tem escalabilidade instantânea, você pode escalar para milhões de requests por segundo. Ele é altamente seguro, foi desenvolvido sob os mais restritos padrões de segurança. Ele tem baixo custo. É interessante que o CloudFront ele tem um free tier. O free tier do CloudFront permite você ter 1 terabyte de transferência mensalmente e 2 milhões de invocações de CloudFront Functions. Né? Então, você também tem o benefício dele ser nativo do CloudFront, você pode desenvolver, executá-los, implementá-lo diretamente na console, é um serviço global, você tem logs e métricas centralizadas, os dados de geolocalização estão disponíveis para você poder utilizar, você pode usar cabeçalhos, por exemplo, você pode detectar quem que é o device, o tipo de device que você está recebendo a solicitação e trabalhar com o CloudFront Functions para personalizar a resposta do seu cliente usando isso. E você pode fazer testes diretamente dentro da plataforma do CloudFront, né? Tanto no ambiente de desenvolvimento como no ambiente de produção. Bom, e também, aí você pode me perguntar, né, Luciano? Pô,
Pois é. Você já falou bastante aí do CloudFront Function, a diferença entre eles, Lambda, Etch, mas no caso de uso específico da Sky, considerando as necessidades do negócio, por exemplo, latência, né, o tempo de execução realmente é um ponto crítico, porque a gente está falando de validar, né, a requisição de um usuário. Com qual dos dois a gente deveria seguir? Vamos de CloudFront Function ou Lambda Etch? Nesse caso, CloudFront Functions. Tá. A escalabilidade aqui, ela fala muito alto, né? A gente tem a possibilidade de usar o Lambda Edge também, né? Quando você tem, por exemplo, a possibilidade de cachear esse conteúdo, você pode ter a necessidade de executar códigos mais longos, com uma execução mais longa, ou necessidade de mais memória, aí você pode usar o Lambda Edge. Mas quando você tem uma tarefa mais simples, que você pode executar de uma maneira mais rápida, como por exemplo, redirecionamento de uma URL, um rewrite, uma normalização de cache key, ou até mesmo uma autenticação por token, CloudFront Functions é excelente para isso. Posso te pedir uma coisa então? Claro. Mostra pra gente como é que funciona, né, pra gente criar uma função e como ela funcionaria na prática. Consegue fazer isso pra gente? Claro, vamos lá. Na verdade, hoje eu gravei essa demo aqui, né, para poder demonstrar para vocês como é feito essa... né, como a gente pode criar, por exemplo, implementar, né, um CloudFront Functions, né, e implementar um token JWT. Deixa eu ver se deu play aqui. Acho que foi. Acho que foi sim. Bom, no caso o que acontece? A gente vai ver aí que... Deixa eu ver se dá para ver. Já começou? Tá indo, né? Bom, vocês vão ver que tem um playerzinho ali, né? Bom, a gente vai entrar primeiro na console, né? Ele tá entrando aí, isso, agora foi. Tá? Ele vai entrar na console, né? Para você ver a distribuição, né? A gente tem uma distribuição e essa distribuição ela está acessando um bucket S3, tá? Esse bucket está protegido. Só o CloudFront pode entregar esse conteúdo, então eu vou entrar lá no browser e vou acessar um conteúdo ali, um conteúdo de vídeo, e vocês vão ver que ele executa normalmente. Quando eu faço essa solicitação, é um simples GET num hostname que você viu ali, o patch, não tem nenhum tipo de restrição. Esse conteúdo é um conteúdo aberto. Se eu copiar essa URL e colocar num outro player, ele vai executar normalmente, né? Ou seja, se você tem algum tipo de necessidade de restringir o acesso, esse aqui não é uma boa maneira de você publicar essa informação, né? Sem ter nenhum tipo de proteção, né? Agora, existe a possibilidade de você colocar uma assinatura, um token, por exemplo, né? E esse token pode ser, por exemplo, um token JWT, né? O JWT é um padrão de segurança que, né, para que você possa criptografar e que você pode encontrar, muito facilmente você encontra documentação na internet que te permite e fazer a implementação. Tem biblioteca disponível para fazer isso, né? Exatamente, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um player simples que faz exatamente o quê? Ele pega, faz a requisição, porém ele coloca um token JWT. E é esse player que eu vou usar na demonstração. Porém, vamos lá ver como é que cria a função. A gente entra na console do CloudFront, entra em Functions, você vai ver que tem um botão aqui de Create Function. Quando você clica em Create Function, você vai dar um nome para ela. Aí a gente deu o Demo Summit 2022 e criamos a função. Bom, nesse momento você vai ver que você tem 3 abas ali, né? Uma que é criar, build, a outra que é testar e publicar. Então, criar, testar, publicar. E dentro da criar você tem a parte de desenvolvimento. Ali é onde você vai jogar o teu código. Você também tem aquela parte que é live, mas como não tem ainda nada publicado, não vai ter nada disponível. Mas você, voltando ali para o development, você vai ver onde você pode jogar o teu código. Aí tem um código de exemplo, né? Aí eu vou pegar agora o código que está já escrito, um código que faz a verificação, não, JavaScript simples, que faz a verificação do token JWT e vou jogar ele aí. Joguei ele aqui, vocês vão ver que ele é um código bem simples e curto, né? Ele usa uma biblioteca embutida que já tem no CloudFront disponível, que chama-se Crypto, e aí eu vou salvar.
Quando eu salvar essas mudanças, bom, ainda não está publicado, mas eu já posso, tanto que não está no live, mas eu já posso testar. Como é que eu vou fazer esse teste, né? Olha só, eu posso usar o CloudFront, eu posso disparar, usar dois eventos, tipos de eventos para disparar, né? O Viewer Request e o Viewer Response. Eu também posso testar, né? Aqui eu posso editar aqui e colocar o meu código de teste, né? E eu posso testar tanto no ambiente de desenvolvimento, que é development, ou no live. Se estiver rodando no live, eu posso fazer o teste no live também para ver se está funcionando como eu quero. E nesse caso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu player JWT e vou capturar aquele token que eu criei lá. Que na verdade o player gera para mim. Eu vou copiar esse cara, vou colocar ele aqui na query string, né, que é o tipo que eu vou verificar, coloco a chave que é token, jogo a chave, né, gerada com o JWT e vou testar. Quando eu testar, o que vai acontecer? O token é válido, né? Olha só, então eu tive uma resposta de sucesso, isso eu estou ainda no ambiente de teste, tá? Eu só estou testando, veja que eu estou em teste. E olha o tempo que ele levou, 43%. 43% daquele 1 milissegundo, ou seja, microsegundos o tempo de execução, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou tirar um pouquinho um pedaço daquele JWT só para ver qual que é a resposta que ele daria caso eu mandasse um token inválido. Vou remover ali e vou fazer o teste de novo. Forbidden, né? Na verdade ele não me permitiu, deu um 401, né? Então é isso, agora eu posso publicar. A minha função testei, funcionou, vou publicar. Então quando eu clico em Public, ela passa a ser ativa, ou seja, eu posso adicionar ela, eu posso adicionar por aí mesmo. Eu posso escolher a distribuição que eu quero, mas aqui no caso eu vou mostrar lá direto na distribuição como é que eu faria. Eu entro ali na distribuição, vou no Behavior, seleciono o Behavior que eu quero, vou editar, aqui eu já vou ver o Behavior que já está configurado, né, com as opções de cache e tudo mais. E aqui, aqui embaixo vocês vão ver os 4 triggers que eu posso utilizar, né? Lembra que eu falei que no Lambda.Edge a gente tem a possibilidade de usar os 4? Viewer Request, Viewer Response, Origin Request e Origin Response. O Lambda ele pode também trabalhar com os triggers da Origin, enquanto que o CloudFront Functions ele só vai trabalhar com Viewer Response, e Viewer Request e Viewer Response, né? Então aí nessa consolezinha aí você vai ver essa particularidade, né? Então como a função que a gente quer executar é no Viewer Request, né? A gente vai poder ver ali que a gente vai escolher ela. Então vamos, aqui eu estou mostrando que o Lambda.Edge está ali no Origin Request e agora eu vou selecionar a CloudFront Function, aquela que a gente criou, e vou salvar a mudança. Veja, no momento que eu salvei, você vai ver que ele rapidamente vai dizer que o meu behavior foi atualizado, certo? Em poucos segundos, muito poucos mesmo, muito rápido, eu já posso testar ela em produção. Por exemplo, eu vou ali, vou tocar o play, usar o player que tem um JWT, vou dar um play. Eu vou ver aqui que eu estou acessando, óbvio, né? Ele está, olha só, eu estou passando não só o get, né, com o patch, mas também eu estou adicionando o token. E a minha função verificou que esse token é válido, então ele liberou o acesso, né? Vou fazer isso de novo novamente. Você vai ver que tocou. Todos os ativos aí, ó, veja que todos os ativos que ele está acessando, ele passou o token e a minha distribuição validou. Legal? Agora vamos lá naquele playerzinho, que é o player que eu não passo nada. 401. Ele bloqueou. Agora eu não estou passando o token e a minha requisição foi negada. Vocês viram? Em pouco mais de 5 minutos, acho que foi isso, a gente conseguiu implementar, testar e colocar em produção um código, né, de proteção. Então, o Luciano e Miguel, eu queria conhecer agora como é que vocês fizeram, o que vocês fizeram com essas possibilidades que eu apresentei aqui lá na Sky. Bom,
Primeiro, pô, obrigado por contar toda essa história para a gente, mostrar para a gente as funções que a gente vai precisar entender para falar dessa solução. Antes da gente passar para a solução propriamente dita, eu queria pedir para o Miguel dar um pouquinho mais de contexto, né, da Sky e do DirecTV para que a gente possa entender melhor essa solução. Sim, obrigado novamente, Luciano, Douglas, pelo espaço cedido. Primeiramente, queria perguntar aqui, quem conhece a Sky, né? Levanta a mão aí pra gente. A casa tá cheia. Tem gente até lá no fundo. Ó. Boa. Uma breve apresentação, né? A Sky é a maior operadora de TV por assinatura via satélite do país, né? Distribui toda a programação em território nacional, 100% digital. Atualmente a gente tem um market share de 30%, em torno de 30% no Brasil. E quem conhece a plataforma de streaming DirecTV Go? Levanta a mão. Também tem uma galera aí. Legal. No Brasil, a plataforma DirecTV Go, né, de streaming, ela é oferecida para os assinantes de Sky. Tá? E nessa plataforma, o DirecTV Go oferece eventos ao vivo, canais ao vivo, né? E vídeos sob demanda de filmes, séries, enfim, tem uma infinidade, um catálogo, portfólio grande para oferecer para os seus clientes. E aí fica fácil de entender o porquê que nós estamos aqui no Summit da AWS, né? E nós temos a AWS como um dos nossos parceiros para entregar justamente esse conteúdo, essa solução em nuvem com qualidade, atendendo a demanda e as exigências do mercado. Obrigado, Miguel. A solução de entrega de conteúdo, né, na Sky, ela é extremamente mais complexa do que o que a gente está tratando aqui. A gente está olhando basicamente da forma da gente autenticar e autorizar o acesso de um cliente da Sky ao conteúdo. Mas dentre os muitos serviços que a Sky utiliza, eu queria destacar a família de serviços do AWS Elemental, né, que cuidam justamente da produção de vídeo, né? Desde a captura, né? Pode ter um dispositivo conectado a uma câmera de um computador e esse sinal, né, a gente trazer para dentro da AWS, encodar, né, incluir propaganda, até o momento que a gente vai distribuir esse conteúdo, né, e vai entregar lá, através do CloudFront para a plataforma. Né? No caso da DirecTV Go, tem a plataforma mobile, né, que é o aplicativo no seu celular, e também a plataforma web. Do ponto de vista de AWS, isso para a gente é completamente transparente. A gente simplesmente entrega esse conteúdo. E aí, só para a gente não perder o fio da meada, a gente começou lá atrás com 2 desafios, né? Que é entregar, né, esse conteúdo, né, com alta capacidade de uma maneira global. Na Sky, a gente está falando de América Latina, e fazer isso com segurança. E agora, acho que não é nem um spoiler, né? Acho que tudo que a gente falou está claro. A ferramenta que a gente utiliza para isso é o CloudFront. Mas eu queria pedir para o Miguel contar um pouquinho para a gente, Miguel, como é que você faz, né, para subir um canal novo na Sky? A área de produto ou de marketing pede, Miguel, a gente precisa subir um canal novo e colocar no ar disponível para os nossos assinantes. Como é que faz isso lá dentro da... É simples, Luciano. A gente usa a infraestrutura como código, né? Hoje nós temos uma equipe de CDN dedicada 24/7 atuando nesse sentido, e nós temos um template com as configurações para ser executada nos canais, de acordo com cada canal. Legal, infraestrutura como código, então independente, né, da pessoa da equipe que vai fazer a subida do canal, você sabe que vai ter uma consistência nas configurações e todas as questões de segurança associadas a esse canal. Exatamente. Legal, obrigado. E aí uma outra pergunta, curiosidade minha, quanto tempo você leva para subir um canal novo? Tipo, eu peço agora, Miguel, vamos testar alguma coisa, vamos testar uma versão nova, quanto tempo você leva para me entregar esse canal? Claro, super rápido, em torno de 10, 15 minutos, né? Nós fazemos isso com frequência para efeito de qualidade, performance, até mesmo testes. Tá, legal. Excelente, obrigado aí. Bom, então aqui a gente já resolveu o primeiro desafio, né? Que é entregar esse conteúdo, né, em escala global, né?
Mas a gente ainda tem a questão ali da segurança, porque até então, qualquer usuário, né, poderia acessar esse conteúdo como o Douglas mostrou na demo. A gente precisa, né, acrescentar aí alguém no meio do caminho para poder fazer essa validação. E é justamente, né, o CloudFront Function, né, que acabou sendo a nossa opção, né, para atender essa necessidade de negócio e fazer essas restrições. Ô, Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa. Como eu falei para você, o CloudFront ele é uma plataforma que tem várias funcionalidades de segurança, incluindo o WAF. Você chegou a considerar o WAF para essa solução? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma das funcionalidades que a gente poderia utilizar. O WAF, né, o Web Application Firewall, ele se integra nativamente com o CloudFront, mas a gente tem uma forma, né, de fazer uma avaliação. Aí eu estou falando do Well Architected Framework, tá, que é o conjunto da experiência da AWS, né, ao longo desses mais de 16 anos aí com os nossos clientes, e a gente compilou essas informações. E aí, quando a gente analisou, né, essas informações debaixo de cada um dos pilares, aí eu estou falando de excelência operacional, segurança, escalabilidade, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custo e o último pilar, né, sustentabilidade, o que se mostrou melhor foi justamente o CloudFront Function. Tá? Porque ele atende não só as necessidades de negócio atuais da Sky, mas a gente sabe que tem mais regras que a gente vai precisar implementar. Tá? E ele se mostrou mais flexível para a gente integrar, né, essas novas regras que vão agregar, que a gente vai agregar essa estrutura de segurança. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a solução, como ela ficou desenhada. Não sei. Algum comentário? Sim, antes, Luciano, eu queria fazer um comentário sobre os requisitos aí dessa solução, né, no ambiente da Sky. Primeiramente, ela precisava ser segura, simples, rápida e ter essa capacidade de ser automatizada, que a gente tivesse o controle, o versionamento, né, das versões em caso da necessidade de rollback e também atender a regras de negócios aí dependendo do canal que a gente fosse aplicar. Beleza, obrigado aí, Miguel. Bom, de fato, essa solução ela foi implementada com toda a segurança que a nuvem, né, na AWS traz para você. Acho que é notório que ninguém começa a construir uma casa e depois que a casa está pronta a gente constrói a fundação. Tá? E na AWS essa fundação é a segurança. Né? Em cima dessa base de segurança sólida, a gente constrói essa solução. Como vocês podem ver, né, a gente utilizou poucos componentes, mas todos os componentes necessários para entregar essa solução. E tudo começa, né, com um documento JSON, tá? Que está num repositório, né, onde você faz o controle desse versionamento, né, dos arquivos, para que caso você decida por fazer um rollback, né, você tenha a oportunidade. Tá? Esse documento JSON, né, ele é entregue, né, através de um API Gateway, né, que vai dar acesso a uma lambda, e essa lambda aqui, vocês já sabem o que é. O que ela faz? Ela pega esse documento aqui, ela valida o documento, e caso esteja tudo de acordo, ela gera, né, a CloudFront Function, que posteriormente vai ser associada a uma distribuição. Um outro ponto que eu não sei se a gente chegou a comentar, né? Dependendo do canal, existem regras de negócio diferentes. Né? A gente comentou, né, que cada canal, né, pode ser um canal que tem um conteúdo que só pode ser apresentado dentro do Brasil, por exemplo. Um dos requisitos aí, né? Exatamente. E aí como é que a gente fez? Incluímos aqui o System Manager, né, o Parameter Store, onde a gente consegue, né, criar essa customização e criar versões, né, visões diferentes dessa CloudFront Function para que posteriormente elas sejam associadas às distribuições. Poxa, Luciano, realmente é impressionante. E me fala uma coisa, eu estou vendo essa solução que você implementou, inclusive você cria automaticamente, implementa a CloudFront Functions baseado numa regra de negócio que você colocou num documento. Quantos servidores você está gerenciando aí para fazer isso tudo? Nenhum servidor. Essa infraestrutura aqui, ela foi toda criada, né, é uma solução que a gente chama de serverless, ou seja, eu simplesmente configuro e utilizo. Eu não tenho infraestrutura de servidores que eu, como cliente, né, no caso o Miguel e a Sky, precisem administrar. É configurar e utilizar, basicamente isso. Mas uma coisa aqui, Luciano, um detalhe. Eu vi que vocês
a gente, em conjunto, a gente desenhou essa solução, a Sky implementou, mas a AWS ou a Sky, quem desenvolveu? Na verdade, nenhum dos dois. De fato, né? A gente desenhou essa solução a 6 mãos, né? Passamos por todo o processo do Well Architected e no momento em que a gente tinha a nossa arquitetura desenhada, né, a gente, de fato, poderia utilizar o time de desenvolvimento da Sky para fazer isso, mas foi uma decisão do cliente, né? Ó, preciso de alguém para fazer isso. E aí, como é que a gente fez? Utilizamos a nossa rede de parceiros, né? Junto com o cliente, nós elegemos um dos parceiros e ele cuidou toda a parte de desenvolvimento, né, do código, né, dessa Lambda e a geração da CloudFront Function. Legal. Posteriormente... Então, interessante destacar isso, que a gente tem parceiros com conhecimento que podem também estar apoiando a gente, né, a implementar alguma solução. Caso a gente não tenha a possibilidade de desenvolver por conta própria, mesmo que seja simples, a gente pode abrir mão, né, usar esse recurso que é a nossa rede APN de parceiros. De fato, isso é uma forma de você acelerar, né? Às vezes, como eu falei, eles têm uma equipe de desenvolvimento, mas já tem um backlog enorme, né? Então não dava para a gente chegar com uma necessidade nova e falar, ó, me faz um favor aqui, gasta uma semana aqui do seu tempo para poder desenvolver uma nova funcionalidade que a gente está precisando lá na ponta. Então é uma forma que a gente tem de acelerar, né, essa adoção, né, da solução. E aí, eu queria perguntar para o Miguel, qual foi o impacto, né, já que a gente está aqui falando da arquitetura, né, eu queria saber do Miguel o impacto operacional, tá, dessa solução na Sky. Sim, Luciano. O impacto operacional foi praticamente nulo, né? Super transparente para a gente aí. Claro que nós fazemos ainda um monitoramento, né, desse acesso indevido, mas a aplicação das configurações, enfim, a chamada de API Gateway, ela é bem transparente. E com que frequência vocês fazem alteração nisso aí? Precisa fazer alguma alteração ou implementar uma nova regra de negócio? É frequente, frequente. Nós temos uma equipe de CDN, né, como eu falei, dedicada 24/7 e eu posso dizer que é alta a demanda. Tá legal. E do ponto de vista de negócio, tá? Claro. Qual foi o impacto disso aí para a Sky? O impacto do ponto de vista de negócio foi enorme, né? Tá aí um trecho de uma entrevista do nosso presidente, né, o Rafael Denadai, que ele menciona a pirataria, né, como o nosso maior concorrente e de fato né, como se fosse um mercado paralelo, né? E mais especificamente na TV por assinatura, as perdas anuais chegam a 9,7 bilhões, né, sendo que 2 bilhões em arrecadação de tributos, né? O Brasil hoje ele é o 5º país no mundo consumidor de pirataria TV por assinatura. Fica atrás dos Estados Unidos, Rússia, Turquia e Índia. Tá. E vocês, né, no caso, na qualidade de detentores do direito de distribuição desse conteúdo, como é que isso impacta, né, a Sky? Sim, o impacto é grande, porque nós temos total responsabilidade sobre a distribuição desse conteúdo, né? Nós recebemos notificações de violação de direitos autorais, então nós temos que sempre estar aí com uma dedicação grande para atender esses riscos e mitigar essas demandas. Legal. E qual foi o resultado dessa solução, né, com a implementação dessa solução no negócio da Sky, na questão operacional? Sim, em termos de tráfego, foi uma eficiência aí, né, seja tráfego, alocação de recurso, né, 3 vezes maior do que nós tínhamos. Para eu ter uma ideia aqui, para o pessoal entender, qual o percentual de tráfego estava associado à pirataria antes da gente implementar essa solução? Sim. Antes da gente começar com esse Task Force, né, que foi realmente uma força-tarefa, em outubro de 2021, nós tínhamos do nosso tráfego de CDN, 30% sendo utilizado pela pirataria. E agora, dados aí de maio de 2022, nós temos menos de 10%. Legal. Isso é um percentual de tráfego, mas em termos de valor econômico, valor financeiro, sim, quanto representou isso de economia para a Sky, essa redução, né, em 3 vezes, né, de 30% para algo abaixo de 10%?
Claro, nesses 9 meses, a redução foi em torno de 200 mil dólares. Desculpa. 200 mil dólares. Impressionante, né, Luciano? Impressionante, impressionante. Realmente é sensacional ver Sim. como um cliente nosso, usando a nossa tecnologia e também, né, vocês, é um trabalho que não para, não é verdade, Luciano? Não, é uma demanda diária aí, a gente tem que atender, porque Mas que bom que vocês conseguem, né, utilizar a tecnologia, né? A gente gosta muito de quando a gente participa de um projeto e a gente tem Sem dúvida. resultados tão relevantes. Então, eu gostaria de novamente estender o meu agradecimento a você por estar aqui presente, Miguel, também a Sky por ter cedido você para poder estar aqui participando com a gente. nós que agradecemos, Douglas. E Luciano, muito obrigado também por participar desse projeto, por liderar esse task force aqui para a gente poder implementar, né, e contar com a nossa infraestrutura aí para poder entregar esse resultado para o cliente. Bom, e hoje o que a gente viu aqui, né? Então a gente entendeu que o CloudFront é uma plataforma que te permite entregar em escala, né, o conteúdo, né? Temos clientes que entregam esse conteúdo, né, utilizando o CloudFront, muitos clientes como a Sky e outros clientes de outros segmentos. E também que é possível você usar o CloudFront Functions para customizar, né, a forma de você trabalhar com o CloudFront para entregar, né, as regras de negócio necessárias para o seu cliente, né, tanto para você que está utilizando como para os clientes que você atende. E eu sugiro vocês acessarem esse GitHub, né, que tem os samples da AWS, que inclusive tem um sample parecido com aquele do token JWT que eu implementei. E também, obviamente, está presente aqui, assistir a sessão NET 201, que vai ser amanhã, onde o Gus ele vai falar um pouco mais a fundo sobre a arquitetura de rede da AWS, e aí vocês vão ver, né, ele falando sobre as regiões, sobre o backbone global, sobre aquela rede edge de POPs, onde está o CloudFront, as local zones, né? Então acho que para quem tem interesse de network é importante vocês participarem dessa sessão também. Deixa eu adicionar uma coisa também. A gente focou bastante no caso da Sky, que é a distribuição de mídia. Mas naturalmente vocês podem estender isso para qualquer outro tipo de conteúdo. Tá? Fiquem à vontade. Tá? Após a sessão, nós vamos estar aqui ao lado do palco para atender vocês. E aí, para quem tiver interesse, né, em aprofundar mais os conhecimentos, não só dos serviços que a gente comentou aqui, mas diversos outros serviços da AWS, a gente oferece o Skill Builder, né, em que vocês encontram mais de 500 treinamentos gratuitos. Tá? Basta você criar sua continha lá e faz o treinamento na sua velocidade, de acordo com a sua necessidade, o seu interesse profissional ou pessoal. E para aqueles que querem, né, se certificar e apresentar, né, essa certificação para o mercado, a gente tem o AWS Certification. Legal. Beleza? Muito obrigado, viu, Luciano? Eu agradeço a todos aqui pela presença. Se vocês quiserem, tá aí os contatos dos três, tá? A gente vai estar aqui ao lado do palco aqui depois do evento para a gente poder falar. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Mais uma coisa importante, passa aí para o próximo. É verdade. Pessoal, esse evento aqui, essas sessões são feitas para vocês. Então, é de extrema importância, né, escutar o que vocês têm a dizer em relação à sessão e como a gente pode melhorar cada vez mais esse evento. Então, por favor, não deixem de responder o survey. Está aí no aplicativo de vocês. Rapidinho. Obrigado. Estamos aqui do lado do palco. Obrigado, pessoal.